Hoje vai ser um pouquinho diferente mesmo, tá? Pois a gente vai estar fazendo uma coisa aqui, uma coisa muito estranha, né? A gente vai sair da minha conta e se eu levar banco com essa de vocês. Mas é sério, ó, vou mostrar aqui, mano, as minhas contas, tá? Tá aqui, olha, isso aqui, ó, André K. É a minha conta de boot, a gente vai estar logando nela, beleza? Então o vídeo dela vai ser só com ela. Praticamente essa aqui é a minha conta mesmo, se vocês desconfiam. Vocês acham que é de alguém? Vocês já vão ver, né? Cadê aqui minha outra conta aqui? Tua continha aqui, mano. Isso aqui é a minha outra continha de boot também. Que talvez um dia eu faça um vídeo, né? Mas sério, essa aqui é a minha conta mesmo. Esse boneco aqui é muito raro, sabe como é que eu peguei, né? Então vou sair aqui dela e eu já volto com vocês. Beleza, já tá logando aqui, ó. Acontece que meu boneco é meio bugado e isso me irrita, rapaziada, porque é muito bugado mesmo. Não vai estar bem naquela telinha. Pronto. Tá aqui a minha continha de boot, rapaziada. Se eu ficar logando então eu posso levar ban. Tá, então eu já loguei nela hoje sim. Olha aqui, meu filhinho. Não tem muita coisa nela, não dá pra se esperar não, né? Se eu nem logo nela, vocês acham que eu vou ter muita coisa nela assim? Mano, é só isso, mano. Eu me pedi pra ir em amizade. Olha aqui, ó, rapaziada. Se eu ficar logando isso aqui, eu acho que eu vou levar ban, né? Então, bora jogar um pouquinho aqui. Bora jogar um Mario Clássico então. Foi. Seguinte, rapaziada, essa conta aqui é minha mesmo. E é pra me pedir amizade, né? E beleza. Nossa, vou colocar aqui. É claro que eu não vou estar nada na placa, porque eu só tenho. Olha só. É só pra causa de branco que eu tenho 1 milhão de branco, rapaziada. Mas é sério não, velho. Eu vou jogar essa partida se eu ficar logando. Ah, não. Esqueci de pegar minha outra blusa que esconde colete. Mas então, se eu ficar logando muito nessa conta aqui de onde eu sei lá o que. Ó, carinha tá a mesma blusa que eu e aí, carinha. Só que, né? Mas então, se eu ficar logando muito nessa conta aqui, eu vou levar a ban permanentemente. Então, eu já vou jogar a partida com vocês, beleza? Lembrando, eu não posso jogar partidas ranqueadas. Eu queria um contra squad, mas pra garantir que eu vou demais, beleza? Então, beleza, já tá aqui, né? Eu não tenho um token de recompensa, eu só tenho um scan. Olha só, mano, aparece, não pode saltar. Rapaziada, eu vou colocar aqui, né? A proteção antiga, toda a velocidade à frente, mergulhar, beleza. Aterrice rápido e fique de olho nos seus inimigos. Bom, é muito ruim quando você cai assim, tá? Então a gente vai coletar aqui a capitão, beleza? Que nessa conta aqui não tem a capitão, tá? E como eu tô sem o falcão, vai demorar 1 hora depois pra cair. Quando eu cair eu volto com vocês. Isso vai demorar 2.000 anos. Eita, um player caiu comigo. Vou morrer, rapaziada, vou morrer. Vai morrer. Porra, velho. Calma aí, cadê o player? Oxi, e aí? Oi. Ei. Toma 2 não. Não o que? What? É o que? Ah não, velho. Morri pra 12, velho. Ah, acho que essa aqui. Eu vou ter pegado arma, velho. Tá bom, Renan, já vou. Não, velho. A gente já morreu. Mas a gente vai virar esse jogo, rapaziada. Vocês botam aqui a minha blusinha da sorte. E eu já volto com você. Gente, essa foi a minha pior partida, velho. Eu morri pela dozinha, velho. Eu podia ter entrado dentro daquela casa da capitão. Mas tá beleza. Beleza. Não. A vingança não quer matar meu veneno. Vamos virar esse jogo então, rapaziada. Deixa vocês aqui em coleção. Não tenho nada praticamente. Caixa de loot. Paraquedas. Não tenho nada, velho. Não tinha de nada. Então, bora lá. Eu espero que matar um, velho. Que eu tô muito triste. Morre pra 12, velho. Tinha um player caindo comigo. Meio player, né, velho? Não sei porque. Morrer pra 12 é uma vergonha, velho. Morrer pra 12 é uma vergonha. Rapaziada, eu acho que eu não vou cair mais em capitão. Porque a capitão foi o lugar do azar, velho. Na moral. Morri pra 12, velho. Não foi nem M1014 ou as pastas. Não, tem um player aqui. Player. Oxe, vai ser metade de vida tá de Alok, velho. Eu não sei.
Nós vamos tentar nos esforçar aqui pra pelo menos matar 2. Vamos fazer o foco, vai. Vou tentar matar 2 nessa partida. Mas não, muito pra 2, velho. Eu podia ter entrado luteado naquela casa lá de capitão, pegado o M4 ou Famos também. Mas não deu certo, beleza? Quando a partida começar, eu volto com vocês. Beleza, a partida começou. E, velho, ainda tava mostrando um tutorial naquela partida. Dessa vez vamos cair por os últimos spoilers, os últimos. Acontece que eu gosto muito de cair em capitão, pra vocês terem noção. Muito legal cair em capitão. Oxi, dá pra cair em capitão sim, ó. Vai cair em capitão. Pra eu coletar a capitão. E se eu morrer por um cara de novo, eu vou terminar esse vídeo. Isso não é possível, porque eu já morro toda vez por um cara com 2 velhos. Mas bom, o bom é de você tá com o ruim é que você demora muito pra saltar. O bom é que você pode focar no seu objetivo e ficar no lugar mais rápido. Deixa eu ver se alguém caiu aqui, velho. Porque eu tô sem scanner. Pra falar a verdade, meus scanners estão desbloqueados lá pro nível 3. Acho que eu vou levar bom, rapaziada. Oxi. Oxi, meu Deus. Beleza, agora eu não vou ser besta. Colete, beleza. Vou tentar até o final de pensando que... Oxe, eu tô sem roupa ou é impressão minha? Eu tô sem roupa, 12 nova. 12 nova, rapaz. Eu não posso jogar assim a Loki, mas... Tá bom, né? Vai lá então, né? Opa, amp, beleza. Amp, rapaziada. Agora... Esse jogo é de né? Só achar uma arma, vai ser muito bom. Até no kit. Toco de fogueira, beleza. Não sei porquê. Pera, mano, tá de fogueira, mano. Tá bugado dessa vez. Continua, acho que eu levei bom, rapaziada. Eu vou quitar aqui, pera aí. Vou tentar matar pelo menos um, né, rapaziada. Mostrar minha conta de boot aqui pra você já era. Foi muito grande. Vai, é play. Quem der, rapaziada, gravação, ó. Então, opa, tá aparecendo certinho, beleza. Eu queria usar a loca, rapaz, beleza. Manda a gente pro loot. Ficar com essa arma mesmo aqui. Deixa eu ver meio 4 spamp. Oxi, tá bugado. É o seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo. Essa aí é a minha conta de boot. Eu já vou logo lá na minha conta normal. E bom, essa aqui é a minha conta de boot. Você quer que eu faça meu sério jogando nessa continha aqui de boot? Eu posso fazer sim, tá? É só você comentar, beleza? Então eu vou entrar na minha conta de pro player. E fui. Rapaziada, eu morri. Mano, eu morri pra M1014, velho. O cara é muito player. Mas beleza, bora logar aqui na minha conta normal. Vamos logar, né? E talvez, mano, eu não posso ficar logando muito nela, como se estiver na minha tela tudo bugadão. Isso não é mentira não, hein? Tela bugadona mesmo, hein? Acho que não vai dar pra logar. Não deu. Mas bom, não deu certo. Mas então, obrigado a todos, deixa o like nesse vídeo. Vocês querem que eu faça assim uma série jogando na minha continha de boot? É claro que eu queria mostrar na minha conta de boot. Nos outros vídeos eu vou jogar com a minha conta de boot. Talvez eu jogue com squad aleatório, impressões. Mas é só o que vocês quiserem, tá? E outra dica, não fique logando muito nas suas outras contas, senão você pode acabar perdendo a sua conta principal. Eu loguei e quase perdi ela, né? Quase deu ban. Mas esse foi o vídeo. Obrigado a todos. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Token, beleza. Skins, tudo certo, beleza. E bom, só foi pra mostrar minha conta, meus controles, tudo, tá? Então, opa, estão de grátis. Menino, estão de grátis. Obrigado por esse vídeo e fui.